Como que o feminismo destrói a masculinidade e a feminilidade? Porque as mulheres estão ficando cada vez mais masculinizadas. E os homens mais afeminados. Nós vamos fazer um vídeo aqui no YouTube respondendo algumas perguntas, assim como também vamos responder algumas perguntas lá no Instagram através de Stories. Então, já aproveite e deixe aqui embaixo a sua dúvida a respeito da modéstia, castidade, também a respeito da feminilidade, da masculinidade. Então, deixe aqui embaixo suas dúvidas também ou lá no Instagram. O tema do vídeo de hoje é muito importante para essa série de vídeos sobre a castidade e a modéstia, porque é justamente por isso que está acontecendo, essa decadência da masculinidade, da feminilidade, que cada vez está ficando mais difícil viver a castidade e a modéstia. Cada vez é mais raro encontrar mulheres modestas e casais de namorados que vivem a castidade. São valores que cada vez estão ficando mais escassos na nossa sociedade, e justamente por um fenômeno chamado feminismo. O feminismo, como que ele ataca a masculinidade, por assim dizer, de forma direta e indireta? Bom, ele tem várias fases, por assim dizer, e vários tipos do feminismo, mas, no geral, no feminismo mais geral, faz com que o homem se torne um ente afeminado, ou seja, a natureza do homem é ser masculino, e a natureza da mulher é ser feminino. Alterando a natureza, você destrói a masculinidade, destrói a feminilidade, transformando as mulheres em entes masculinos, ou seja, masculinizadas. Não que ela vai ter um perfil físico, biológico masculino. Pelo contrário, ela vai ter uma atitude masculina. Logo, os homens que eram para ter uma atitude masculina, ou seja, da sua própria natureza, ele acaba tendo uma atitude feminina. Como? É como se as mulheres estivessem roubando o papel do homem, porque elas estão assumindo um papel que não é delas, que é serem mulheres. Elas estão sendo cada vez mais como homens, justamente por essa ideia do feminismo, que é ser independente, que é não precisar mais de nenhum homem. A mulher, em sua essência, a sua vocação, é ser mãe e esposa. E a esposa também tem de ser submissa ao homem, ela depende do homem. E com esse discurso feminista de que a mulher tem que ser independente, ou seja, ela assume todos os papéis, inclusive do homem. Quer dizer, ela nem assume os papéis dela, né, muitas vezes. Ou seja, existe um vácuo. Se ela assume o papel do homem, mas antes de explicar isso, eu quero que se entenda. Existe uma forma direta e indireta. O que nós estamos falando da mulher que quer essa atitude feminina, e não que tem que assumir um papel que o homem não assume. Uhum. Então, o primeiro ponto é uma mulher que assume um papel porque ela quer fazer aquilo. Ou seja, ela querendo assumir aquele papel que era do homem, faz com que o homem não assuma o seu papel. Ou seja, alterou, inverteu as naturezas. Logo, a mulher assume o papel de provedora e o homem assume o papel de mulher provida. Uhum. Logo, ele assumindo esse papel afeminado, fazendo com que ele tome atitudes afeminadas. Não que o papel em si seja afeminado, mas ele leva uma atitude afeminada, ou seja, de ser suprido, em que ele é o ente que é suprido e não o ente que supre o outro, certo? Ele não se sacrifica mais, ele não se importa mais, ele começa a se comportar como uma mulher, ou seja, qualquer dor, problema que vier, ele não consegue suportar. Pelo contrário, ele começa a reclamar, ele começa a se importunar, coloca a culpa nos outros, nas pessoas, na própria esposa que está o auxiliando ali. Então essa é uma atitude muito explícita. E a mulher que assume todos os papéis da casa, todos os papéis de responsabilidade, todos os papéis dentro da empresa, ou seja, ela começa a sobrecarregar os papéis, deixando o homem inócuo. Ou seja, inverteu. Mas existe também um outro processo, que é o homem que já está afeminado, que não quer assumir o seu papel, e a mulher é obrigada a assumir o papel dele. Ou seja, tem dois fenômenos. O direto e esse último, que é o indireto. É por isso que ambos, homem e mulher, precisam cumprir os seus papéis para que haja, de fato, ali uma relação entre homem e mulher que é o matrimônio, na sua finalidade. Se a mulher não vive o seu papel, logo o homem não conseguirá vivê-lo também. Porque seu papel está roubando o papel do outro. E veja, papel não é uma construção social. Papel é uma construção social. Não é uma construção social. Estamos falando da natureza do homem e da natureza da mulher, que necessita
de uma ação. Essa ação se resume no que é o papel deles. Mas não significa que pode ser desconstruído e os dois inverterem, porque isso dá problema, entende? Então não é porque, nossa, meu Deus, tem que ser assim. Não, veja, nós estamos falando da natureza do próprio homem e da própria mulher. É necessário que seja compreendido isso, porque não é uma construção social, entende? A mulher, na sua própria estrutura exterior do corpo, ela é formada para ser mãe, a sua vocação é ser mãe. As mulheres sentem esse desejo. Então, a vocação da mulher é ser mãe, é ser esposa. E a vocação do homem já é diferente, né? O papel do pai é como o papel do pai Deus, por assim dizer, que supre o ser. O suprir o ser, o que o pai faz com a humanidade é suprir o ser, certo? Então, a partir dele, o homem se identifica como pai, porque ele vai suprir a família. Ele vai suprir toda a família, por assim dizer. Não só por bens materiais, mas com bens espirituais. Quando tiver com tribulações e problemas, é o pai que supre, certo? Para que tenha uma superfície onde a mãe possa trabalhar, entende? Essa superfície quem carrega é o pai e quem trabalha é a mãe, entende? Então essa é a diferença. O pai tem que carregar. E veja, o pai precisa entender que ele vai sofrer e que ele vai carregar um peso. Então, existe um sacrifício inerente e que ali pode até ter um derramamento de sangue, caso seja necessário, e que a reclamação não o auxilia. Pelo contrário, o atrapalha. Se ele reclama do peso que carrega, porque ele não quer estar com aquele peso ali, entende? Mesmo ele não querendo, a reclamação é um problema que não pode estar na mente masculina. Da mesma forma, a mulher também. Porque muitas vezes a mulher fica reclamando do peso que é ser mãe, da maternidade, como se fosse algo horrível. Mas isso não é coerente. A mulher precisa também aceitar que a maternidade envolve doação, envolve sim sacrifício. E não é coerente que a mulher também fique reclamando assim. Mas como homem. para que esteja esse ambiente que a mulher possa se sacrificar como mãe, é necessário que o pai supra esse ambiente. Ou seja, ele está ali suprindo, não necessariamente materialmente, mas que ele cria esse ambiente. Ou seja, ele precisa estar bem para que supra aquele ambiente ali. Ele não pode exigir da mulher para trazer felicidade para ele. Porque ela já vai estar com a sua função como esposa e mãe. Então ele precisa gerar esse ambiente. Entende? Como Deus Pai faz com o universo. Ele gera o ambiente, sustenta o ambiente. Entende? Ele cria e sustenta o ser. Assim é a função do pai. Quando o homem se torna afeminado, ele começa a reclamar, ele começa a sentir as dores, ele começa a buscar prazeres, entende? Fáceis, porque ele não quer carregar o peso. Nós homens temos uma natureza inerente do sacrifício, de fazer. Ou seja, nós somos muito mais ação do que reclamação. Nós somos muito mais fazer do que ficar costurando ideias, entende? Então, porque nós homens, quando fazemos algo específico. Quando altera-se a natureza do homem, o homem fica debatendo, fica pensando, fica costurando, fica reclamando. Esse problema é o que nós vemos nos homens afeminados. Eles estão reclamando o tempo todo, eles estão com dores, é problema daquilo, é problema daquele outro, e não conseguem resolver um problema sequer, não consegue limpar uma casa, por exemplo. Ele prefere reclamar da sujeira do que ir lá fazer alguma coisa. Porque a nossa sociedade foi afeminada, os homens foram afeminados. Então, e as mulheres foram masculinizadas. Então, quando nós estamos falando dessa atitude feminina e masculina, é importante ter a consciência de que isso não se refere apenas a marido e mulher, não se refere apenas ao matrimônio, mas isso acontece lá no namoro e já no início do relacionamento. Porque hoje em dia é muito comum também vermos mulheres que tomam a atitude de chegar no homem, e isso não é ser feminina. A mulher precisa se resguardar, ela precisa esperar. A mulher precisa esperar, porque o homem é a ação, desde o início do relacionamento até o final. É a função do homem, é a ação. Veja, a análise agora é bem teológica. Por que Jesus é um homem e não uma mulher, por assim dizer? Porque o homem é ação. É o verbo de Deus que se fez. O verbo é ação. Então nós somos ação. Nós homens somos ação. Entenda isso. O problema é que quando o homem é afeminado, por assim dizer, não que ele é um ente feminino. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele não é um ente feminino, ele não vai ter 3 jeitos e etc. Não, é atitude feminina. Ele é homem, ele tem atração por mulher, mas ele se comporta como uma mulher, entende?
Esse é o problema. Esse é o grande problema. Você se comportar como uma mulher. Você ficar mais reclamando, debatendo. E não tomar uma atitude. Não agir. Entende? Mesmo que a atitude seja errada naquele momento, que, sabe? Mas você tomou uma atitude. E aí, quando o homem é assim, a mulher tem que tomar a decisão. Entendeu? A mulher toma... Assim, daí o que acontece? Ela é obrigada a fazer isso. Ela é obrigada a tomar ação. Porque daí o homem mesmo fala, que ela não queira, eu né? não sei. Pode ser. O papel que nós temos agora é transformar a nossa natureza do que ela sempre foi. Voltar ao estágio original. Só que para isso também é necessário que as mulheres se auxiliem. E aí que vem um problema que a Beatriz falou do namoro. E, às vezes o cara tá no namoro porque ele se sente bem com ela, não conhece mais ninguém, e simplesmente ela usa o cara e trai ele e ele aceita aquilo. Por quê? Porque ele não tem a ação necessária para dizer assim, ó, você tá fazendo coisa errada, eu vou terminar contigo. Mas ele acha aquela carência, aquela necessidade de afeto, quer dizer, há já um papel ali feminino, certo? Aquela necessidade de carência e afeto, e ele fica com ela. Ele não toma atitude para terminar, para dizer que ela tá errada. Ele não pode brigar porque ele acha que sempre tá errado. Entende? Esse papel feminino que você tá tomando, tá corrompendo a tua natureza. Está cada vez mais difícil se comportar como homem e mulher. E cada vez mais esse discurso feminista tem conquistado muitas pessoas, de modo que o que nós estamos falando pode parecer um absurdo gigantesco, né? Como assim vocês estão falando que o homem e a mulher têm um papel específico? Isso não existe, é uma construção social e papapá. Isso é relativo. Então, mas é a ideia fundamental, que é que o feminismo, ele não está mais apenas para as mulheres. Ele está afetando os homens e, consequentemente, a relação entre homem e mulher. Entende? É como se fosse uma doença. Como se fosse, não. É uma doença que está atacando tanto o ente feminino quanto o ente masculino. E alterando a natureza do homem e da natureza da mulher. Ou seja, deste modo, a finalidade do relacionamento, de um matrimônio, não chega, a finalidade não é conquistada, alcançada. Logo, a família já não existe mais. É por isso que quando se fala que o feminismo tem a finalidade de destruir a família, isso não é baboseira, não é teoria da conspiração. E é isso que nós estamos falando agora, nós estamos explicando o porquê disso. Exatamente. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar entender o que é ser mulher e o que é ser homem para buscar agir dessa forma, segundo a nossa natureza. Então não será uma tarefa tão difícil assim, afinal a nossa natureza está a nosso favor. Mas nós precisamos reeducá-la, afinal... Ordená-la. Ordenar a nossa natureza. Porque também tem o pecado original, etc, que corrompe a nossa natureza. Mas, se nós conseguimos ordená-la, nós podemos entender o que é o ente masculino e o feminino e como alcançar o ente, por assim dizer. Que é o que nós nascemos para ser. Então, se a gente consegue fazer isso de forma fortuita, está resolvido o problema. Mas isso é uma busca individual. Isso é uma busca individual. Que só você vai conseguir fazer por você mesmo. Não dependa de ninguém. Ninguém vai te ajudar. Ore e busque. Senão não tem solução. Mas também é uma busca que, se você está no relacionamento, depende do outro. Então não deixe de conversar com a sua esposa, com o seu namorado, para que vocês juntos possam buscar este caminho, que é, afinal, também o caminho da santidade, que vai levar com que o seu matrimônio alcance a sua finalidade, vai ordenar o sentido de tudo, da sua natureza, do seu matrimônio e da sua vida. Então é isso que nós queríamos falar nesse vídeo, espero que vocês tenham compreendido. Deixe aqui embaixo o seu comentário a respeito desse assunto. Não, mas nada de comentário vazio. Comentário decente. Exatamente. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Salve Maria!